Graças e paz, meus queridos irmãos, uma boa noite. Nós vamos ouvir a palavra de Deus e você vai abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, o Salmo número 46. Faremos a leitura na versão Almeida, Revista e Atualizada. Salmo 46, versículos de 1 a 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esta noite e a oportunidade de ouvirmos juntos a tua palavra. Quão o Senhor é poderoso e maravilhoso. Tu és soberano e está no controle de todas as coisas. Nos consola através da tua palavra. Mantém a nossa unidade, ainda que por um breve instante estejamos fisicamente distantes. Senhor, renova as nossas forças em meio à angústia. Senhor, tira de nós todo o peso depressivo e que possamos nos contentar e alegrar em Ti nesse momento em que muitas coisas nesta vida temos perdido. Mas nos alegramos em Ti. Senhor, obrigado pela Tua presença, que é o bem mais precioso que temos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estamos diante de um salmo de confiança, e a confiança é o tema deste sermão. Este salmo serviu como fonte de inspiração para o povo de Deus ao longo da história. A nação de Israel usou este salmo como inspiração em suas lutas. A igreja também, ao longo da história, tem neste salmo como inspiração, como consolo para a sua vida. A igreja, conforme nós sabemos, tem passado por lutas terríveis ao longo da sua história. Martinho Lutero, ele também usou este salmo como inspiração para compor o hino Castelo Forte durante o período em que esteve exilado. Sim, meus irmãos, estamos diante de um salmo, não um salmo comum nesse momento, mas um salmo de consolo, de refrigério, um salmo de confiança. Esse salmo pode ser dividido facilmente em 3 partes. A parte 1, versículo 1 a 3, a parte 2, versículos 4 a 7, e a última parte, versículos 8 a 11. Cada parte é perfeitamente distinguida com o termo selá, que significa pausa. Esse salmo nos remete também, nos faz lembrar do texto de Romanos, capítulo 8. Nós lemos esse texto de manhã, mas eu quero lembrar, Romanos 8, versículo 31 a 39. Eu não lerei o texto inteiro, mas o versículo 31, que diz: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o versículo 37 a 39, que diz: Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Salmo também nos faz lembrar de outro texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículos 1 e 2. Esse texto diz o seguinte: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O versículo 3, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Então, esses textos, eles estão ligados também ao que diz esse salmo. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Conforme eu disse, o salmo se divide em 3 partes. Nós vamos falar um pouquinho em cada uma dessas partes. Primeiramente, versículo 1 a 3, as lutas não são um sinal de abandono. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Veja bem, muitas vezes nós temos a ideia de que quando passamos luta é porque Deus está nos punindo ou porque Ele não está presente. Mas conforme nós temos visto tanto neste salmo, quanto também no texto que nós lemos de Romanos, Deus não nos abandona, o seu amor é perfeito em Cristo, Ele está presente, mas Ele não é só o Deus presente. O salmista enfatiza dizendo bem presente, a presença dele é real. Deus jamais nos deixou em momento algum, ainda que nós possamos imaginar por algum tempo que essas coisas tão terríveis possam ser um sinal de uma punição de Deus sobre a nossa vida. Não, Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas e Ele nos ama sim, Ele cuida de nós. Precisamos confiar no seu agir. Mas, acima de tudo, saiba de uma coisa: Deus não nos abandona, Ele está presente e jamais nos deixará. Agora, essa presença de Deus, ela tem consequências. E é o que diz aí o versículo 2, portanto, não temeremos. E veja o que o salmista aqui relata de uma forma assim bem enfática. Ele valoriza essas lutas dizendo: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. É uma linguagem, vamos assim dizer, poética. Ele está valorizando esta luta, aumentando mais ainda, imaginando uma situação extrema, onde os montes se estremecem e se abalam. Isso vem a calhar com o momento que nós estamos passando hoje. Por mais terrível que seja a situação, não devemos temer. E o motivo de não temermos é porque Deus está presente. Precisamos entender que Deus não impedirá as lutas, Ele não impede as lutas, mas Ele está conosco ao longo das lutas. Essa é a diferença. Ele não impede as lutas, mas Ele é o nosso socorro na tribulação. Veja bem, o texto está dizendo que Ele não vai nos livrar das tribulações, mas Ele é o socorro nas tribulações. Portanto, não desanimemos. Ele é real. Ele é o Deus transcendente, mas ao mesmo tempo é o Deus imanente. A segunda parte, do versículos 4 a 7, nos mostra que a sua presença nos traz alegria, porque Ele está conosco e jamais seremos abalados. Diz aí o versículo 4 a 7, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
em situações como vivemos atualmente, onde parece que não temos para onde correr. Lembre-se que devemos correr para o Senhor. Ele é o nosso socorro, é o nosso castelo forte, conforme Lutero disse no seu hino, no hino que ele compôs quando estava no exílio. Deus era o seu refúgio, a sua fortaleza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós vivemos momentos difíceis, mas o Espírito Santo alegra o nosso coração nesses momentos. Ele alegra o nosso coração com a sua presença, com a certeza de que jamais seremos destruídos, jamais seremos abalados por causa dessas situações. Deus realmente é aquele que cuida de nós. Então, a cidade de Deus aqui nesse salmo estava ligada a Jerusalém. Estar dentro da cidade significava estar seguro. E é nesse momento que nós vemos a importância da igreja, ainda que nós estejamos distantes fisicamente. Fazer parte da igreja traz segurança. Você está ouvindo essa mensagem, você poderia ouvir a mensagem de vários pastores muito mais competentes do que eu na internet, mas estar aqui em comunidade não tem preço. Está ouvindo a voz, a pregação do Senhor, melhor dizendo, através do presbitério da igreja. Nós, como ovelhas que estamos unidos em um só corpo, nos sentimos seguros nesse momento, porque sabemos que igreja é uma comunidade pactual, unida pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E esta união, essa presença de Deus é que traz alegria. Como podemos nos alegrar num momento de tanta dificuldade, meus irmãos? Só uma coisa pode explicar isso: nos alegrarmos em Deus, nos contentarmos nele. Essa é a nossa alegria. Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele repete várias vezes a expressão alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus manda que nos alegremos. E como nos alegrar? O foco tem que estar no Senhor. O foco não é o coronavírus, a pandemia, os rumores de guerra, os rumores de recessão. Não, o foco está no Senhor, na sua grandeza, na sua aliança, no seu pacto. E quando nós nos firmamos nisso, nós realmente estamos alegres, porque Deus está presente na sua igreja. O Espírito Santo habita em nós, habita no seu corpo. Pode bramar as nações, podem se abalar os reinos, mas Deus faz ouvir a sua voz e toda luta se dissipa. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não abandone a cidade, esteja dentro da cidade. Esteja nesta cidade a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, comprada pelo seu sangue na cruz do Calvário. E a última parte do Salmo, dos versículos 8 a 11, diz: assim como ele fez no passado, certamente ele fará conosco agora. Deus é imutável, Deus não muda. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Aqui o verbo está no passado. Olha o que ele fez no passado. Contemple as obras do Senhor. Veja os livramentos, que assolações ele fez. Nada escapa do controle dele. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E aí o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu pergunto a você, ao longo da história, de Gênesis e Apocalipse, quando o povo de Deus ele deixou de existir ou foi derrotado, o Senhor sustentou o seu povo, e ele é o mesmo. Deus é imutável, Deus não muda, e ele continuará sustentando a sua igreja. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele deu vitória ao povo, à nação de Israel naquela época. Ele deu vitória à cidade de Jerusalém naquela época. Ele deu vitória ao rei Davi. Ele deu vitória aos apóstolos. Ele deu vitória a toda a sua igreja ao longo da história, e nos dará vitória também, sendo que a vitória não significa não passar por tribulações, não passar por lutas, como nós temos passado agora, mas certamente não seremos abalados. Cristo está conosco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O desespero não leva a nada, a histeria não leva a nada. Nós temos visto que a mídia ultimamente tenta passar um clima de histeria e desespero. Ao mesmo tempo, a situação é difícil, sim, não deve ser menosprezada, mas também não devemos esquecer
que o desespero não é uma coisa típica daquele que se diz servo de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assim encerra este salmo. Como podemos concluir e aplicar? Primeiramente, óbvio, a luta não é um sinal de abandono de Deus, então creia, Deus está contigo, Deus está conosco. Em segundo lugar, a sua presença deve ser motivo de alegria. Alegre-se no Senhor. Cultue a Deus na sua casa, com a sua família, até que nós possamos estar juntos novamente na igreja. E assim como ele fez no passado, essa é a última aplicação, ele fará novamente. Não no sentido de sinais miraculosos exatamente iguais ao do passado, mas eu digo assim como ele sustentou o povo e não permitiu que a nação de Israel fosse dizimada, não permitiu que a igreja deixasse de existir. Esse mesmo Deus é o Deus que cuida de cada um de nós e é o Deus que sustenta a sua igreja. Deus abençoe a todos. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta mensagem, renova as nossas forças, fortalece a nossa vida. Ó Deus, que possamos descansar em Ti, confiar em Ti e nos alegrarmos única e exclusivamente no Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo e pela graça que o Senhor me deu para gravar este vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Graça e paz.